Então vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa lista. Então na última aula a gente aprendeu sobre lista não ordenada. Dessa vez iremos aprender sobre lista ordenada. Então vamos criar um novo arquivo. Ctrl N, Ctrl N, vamos salvar ele, Ctrl S. Vou salvar como aula 4 ainda. Aula 4, elemento de lista ordenada. Lembrando a extensão .html. Vou salvar. Lembrando, vou criar a estrutura básica do HTML. No Visual Code ele já completa para mim. Então vou deixar como tá. Depois não vou mais apagar isso aqui, eu vou começar a explicar o que isso aqui faz já também. Então vamos lá. Então iremos trabalhar hoje com lista ordenada. Então vamos lá. Seguinte. Por padrão, a lista ordenada começa, já fala, por números. Então vamos fazer o seguinte. OL, abriu e fechou. Se eu vou trabalhar com lista, ela está falando da seguinte forma. Listas ordenada, ordena a lista para mim, abriu e fechou. E dentro dela, eu tenho os tags filhos da mesma forma que eu tenho no UL, na lista não ordenada. Então, li, abriu. E vou colocar aqui meus itens. Ó. Item 1, de novo. Li, item 2. Legal. Posso, as mesmas características da não ordenada. Quantos elementos eu posso ter aqui? Quantos você quiser. Não tem nenhum tipo de restrição, nenhum mínimo e nenhum máximo. Então, legal. Vou salvar. Vou colocar aqui, ó, conteúdo. Ó, H3, lista, não, lista ordenada. Vou salvar, lembrando que eu salvei, vou no navegador, vou fechar aqui, vou abrir ele, Ctrl O, vou procurar lá ordenamento de lista, desculpa, não é aqui, área de trabalho, HTML, elemento de tags não ordenada, vou abrir, perceba aqui para mim, ó, que aqui, ó, apareceu para mim, ó, que aqui apareceu para mim, 1, 2. Então, é lista ordenada. Ah, outra coisa também, tá vendo? Eu vou atualizar. Perceba que apareceu aqui para mim, ó, que eu não expliquei, ia explicar mais futuramente. Você quer traduzir para inglês ou português da página? Por que aparece isso? Da seguinte forma, vou fechar aqui, ó. Tá vendo o HTML aqui, ó, HTML? Se eu tirar aqui, ó, vou tirar ele, que é um atributo. Vou salvar. Vou voltar ao navegador, vou dar um F5. Ó. Perceba que aqui na lateral ele tirou a tradução, o ícone de tradução do Google, do Chrome. Vou voltar, vou colocar aqui, ó. Vou colocar agora aqui, ó, nosso idioma. PT-BR. Vou salvar, vou voltar. Ele não colocou, porque ele sabe que o nosso idioma, por causa do sistema operacional, é português brasileiro. Legal. Agora eu vou colocar um outro idioma aqui, ó. Vou colocar nos Estados Unidos, ó. Estou falando que esta página não é a codificação de caracteres. Ela está sendo escrito no idioma dos Estados Unidos, inglês. Porém, que o caracteres, algum caractere vai ser é um grupo mundial. Vou salvar, vou voltar, vou dar um F5, ó. Olha que interessante, ó. Ele apareceu o ícone aqui para mim, ó, pedindo se eu quero traduzir a página sim ou não. Ou seja, por causa desse atributo e o idioma que eu estou escrevendo na página todinha, ele fala da seguinte forma para mim: você deseja sim ou não? Então essa é a diferença desse língua. Então vou colocar o nosso idioma aqui, ó. BR. Se caso algum navegador que não seja, claro, nosso território, se for, sei lá, nos Estados Unidos ou parecido, vai pedir para traduzir também a mesma coisa, beleza? Então vamos voltar, mas o conceito é da lista ordenada, não é o conceito desse aqui ainda. Então vamos voltar lá. Então a lista ordenada, como eu falei, ele mostra para vocês aqui, ó, como pôr 1, 2, ele ordena para você. Só que porém, eu posso, lembrando que na não ordenada eu tinha o type,
que mudava a aparência, se era quadrado, se era um disco e assim vai indo. Na lista ordenada também tem esse atributo, só que esses atributos são números. Então vamos lá. Ó. Quais são os atributos? Ó? Quais são os atributos? Os atributos que a lista ordenada tem. Você tem o 1, que é o padrão, que a gente tem para números, né? Números. Você tem o A, caixa baixa, que é letras minúscula. Você tem o A, caixa alta, para letras maiúscula. Você tem o I, minúsculo, caixa baixa, para números romano. Minúscula. E você tem o I para números também romanos. Números romanos. Para maiúscula. E assim vai indo. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó, os nossos. Vou dar um HR para pular. Não preciso da HR, vou dar um título. H3. Vou colocar aqui, ó. Usar com letras minúsculas. Por isso que é ordenado A, B, C. Então vamos lá. Para eu criar uma lista ordenada, OL, vou colocar aqui, ó, li, vou colocar item, lembrando que pode ser qualquer nome aqui, item 1, e vou copiar 3 vezes isso aqui, ó, 2, 3 vezes, então 2, 3. Se eu mostrar para vocês no navegador, o que vai acontecer? Ele vai colocar 1.item 1, 2.item 2, e assim vai indo. Só que eu quero mudar, quero colocar para a lista. E o atributo, olha que interessante, lembra que eu falei para vocês que tem atributo global? O type, ele faz tanto para o L, lista não ordenada, quanto para a lista ordenada. Só que lembrando, no CS, isso aqui, não, o type é um atributo obsoleto, não existe mais. Mas no CSS, a parte visual, deixa tudo para o CSS depois, quando a gente aprender. Então, ó, type, e vou colocar aqui, ó, caixa minúscula. Salvei, A minúsculo, salvei, lembrando, salva, volta no navegador, dá um F5, ó. A, B, C, mostrou para mim, com caixa minúscula. Vou voltar, vou fazer o mesmo procedimento com os outros, ó. Então, vou copiar isso aqui, vou colocar na linha de baixo, toma cuidado para não se perder, com A, com letras maiúscula, vamos lá, letra maiúscula, o A com letra maiúscula. Vou copiar esse elemento aqui, ó. Lembrando, copiei. Vou jogar aqui, ó. Vou jogar com A maiúsculo. Vamos ver o que vai acontecer. Joguei com A maiúsculo. Vou salvar. Ao eu salvar, agora eu vou voltar. Vou atualizar A com letra maiúscula. E vou fazer com números romanos. Vou pegar. Vou copiar aqui, ó. Copiei. Vou fazer com I minúsculo romanos, para a gente ver como vai acontecer. Romanos. Vai ficar minúsculo. Vou trocar o type aqui para I. Minúsculo. Vou salvar e vou visualizar lá, ó. Ficou minúsculo em números romanos. Qual que é o último? Ah, o último vou copiar, Ctrl C, que é a mesma coisa, e vou mudar o type aqui, ó, o I para I maiúsculo, e aqui vai ficar maiúsculo.
Vou trocar o I aqui, ó, para I maiúsculo. Salvei. Salvei. Ctrl S. Vou salvar. E vou atualizar. Ó como ficou maiúsculo. Legal. Então, por padrão... Ah, fora esse... Vamos lá. Então, por padrão, o que que eu tenho? Vamos subir. Se eu não colocar nenhum tipo de type, por padrão já é um número. Você quer ver, ó? Vou colocar o type aqui, ó. Type. Vou colocar 1. Por padrão, vou salvar. Vou visualizar, ó. Vou subir. É 1. Então, por padrão, é 1. Então, esse aqui é o padrão. 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 Com ou sem type, descrevendo, ele já é 1. Quais são os tipos que eu posso mudar? Eu posso ter letras com caixa alta, caixa baixa, números romanos com caixa alta, com caixa baixa. O que vai mudar são os types aqui para mim. Mudou os types para mim, eu tenho a parte de visualização. Legal, foi o que aconteceu aqui, ó. O padrão por letras, por type com caixa baixa com A. Ah, mas eu quero mudar, vou colocar o B aqui, ó. Opa, legal, vou colocar o B aqui, ó. Tá, coloquei o B, vou salvar, ó. Vou voltar, ó. Ele não sabe, porque B não é uma propriedade dele, não adianta eu mudar para o B. Então não, é o A mesmo, é o A. Salvei. Legal. Então eu tenho, vou dar um F5, eu tenho com letras, caixa baixa, com letras, caixa alta, números romanos com caixa baixa, números romanos com caixa alta. Porém, eu quero que comece agora outro conceito que eu vou mostrar para vocês. Eu quero que ele comece a partir de uma determinada posição. A partir de uma determinada posição, então eu tenho um atributo, ó. Então, ó, começar a partir de uma determinada posição. Bom, de uma determinada contagem, fica mais fácil, contagem. Então vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar esse aqui, ó. Vou colocar um HE pra gente só pular o conceito, HE. Vou tirar o type. Se eu tirar o type, eu estou dizendo da seguinte forma, que ele vai começar com o padrão. Qual que é o padrão? Nesse caso tem quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3 elementos. Então ele vai ficar 1.item 1, 2.item 2, 3.item 3. Legal, mas eu quero mudar a posição. Então eu vou colocar aqui, ó, start. Eu quero que conte a partir da 5, ó. Da 5. Da 5 posição ele conta, a partir da 5ª posição ele conta. Então eu vou salvar, vou voltar, vou dar um F5, só para testar. Então, 5, 6, 7. Ele mudou a posição. Então, a partir da 5ª posição, ele conta. Então, 5, 6, 7. Se eu colocar 8, então eu vou ficar 8, 9, 10. Vamos salvar, vou visualizar. 8, 9, 10. Legal. Só que aqui eu deixei como padrão. E se eu quiser mudar? Ah, eu quero colocar letra. Então eu vou colocar type. Qual que você quer? Caixa alta ou caixa baixa? Ah, eu quero caixa baixa. Vou salvar. Então, assim, a partir da 8ª letra, ele começa a contar. Salva. Então vamos lá. HIJ, ele contou para mim. Legal. O que eu posso mudar isso aqui? Isso aqui vai ser mudado com o CSS. Então, quando chegar no CSS, você vai ver que muda um pouquinho o visual. Então, por enquanto, está mais ou menos dessa forma, só para entender as características. Eu posso fazer uma lista não ordenada, lista ordenada dentro de uma lista ordenada? Posso fazer também, igualzinho a outra. Então, vamos lá. O L, eu vou copiar esse item aqui, ó. Fica mais fácil, ó. Vou copiar, Ctrl V. Vou tirar só aqui para a gente ver o conceito, ó. Tirar. Lembrando que eu tenho que ter escolher um desses, pode ser qualquer elemento, para colocar minha lista. Eu vou colocar no item 3 aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um espaço, o L, ó, indenta para ficar mais fácil de localizar. Vou visualizar. Vou colocar aqui meus itens, ó. Vou colocar 2 itens aqui, ó. Item, subitem. Vou colocar aqui, ó. Subitem igual a
3.1. E assim vai indo. Ó. Vou copiar mais um. Vou dar um Enter aqui, ó. Salvei. 3.2. Vou salvar. Vou visualizar como é que tá. Visualizei como é que tá. Legal. Vou salvar. Vamos lá visualizar. Ó. F5. Opa. Olha que interessante. E ele começa a contar aqui. Ó. Se você quiser mudar isso aqui, ó, você pode mudar. Vou colocar aqui, ó. Type. Start. Ó. Start. Vou colocar aqui a partir do 5. Então vai ficar 6, 7. Não, desculpa. 5, 6. Vou salvar. Ó, vou salvar, vou voltar aqui. Ó. 5, 6. Legal? Eu posso misturar? Posso misturar. Posso misturar lista ordenada com não ordenada? Posso também. Beleza? Então essa aula foi o quê? Foi falando sobre listas ordenadas, onde ela tem as mesmas características, onde ela coloca através de números, a ordenação, identifica através de número, que é o padrão, onde você tem os atributos, type, que pode ser o número, que é o padrão, letras, números romanos, e onde você pode especificar também aqui, ó, a partir de qual posição ela quer, a partir do atributo start, onde você pode usar também aqui, ó, as características alinhar uma lista dentro da outra lista, e assim vai indo. Então essa aula foi falado sobre lista ordenada. Então até a próxima aula, pessoal. Tchau.